Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus. E hoje tem assuntos polêmicos. Primeiro sobre o casamento, depois a questão das crianças, que ele repete sobre as crianças lá, e por fim o jovem rico, com aquela história de passar o camelo no buraco de uma agulha. Tudo polêmica aí de Jesus, tá bom? Então vamos lá, porque nós temos que entender o seguinte: a partir desse capítulo do 19, Jesus começa o seu ministério na Judéia. Até agora nós estávamos onde? Na Galileia. Então, daqui a pouco te mostro. Lá no norte, na Galileia, Jesus fez tudo ali ao redor do mar da Galileia, o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, lago de Tiberíades, tudo ali naquela região. Agora, Jesus desce e vai para a Judéia. Então, do capítulo 19 ao capítulo 25, é todo esse ministério de Jesus na Judéia, tá bom? E depois, né, nós vamos ter um momento de Jesus ser condenado, preso, morto, né? Ali em Jerusalém, na Judéia ali, tá bom? Vamos fazer o seguinte, então, você vai dar um like no vídeo, tá? Deu um like no vídeo? É onde tem um joinha, assim. Agora você vai fazer uma coisa, você vai compartilhar esse vídeo para um monte de gente, para que da sua família, da sua comunidade, né? E convida o pessoal, vamos ler junto a Bíblia, tá bom? Vamos entender a Bíblia, tá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Então vamos lá, tem aquela polêmica do casamento lá, vamos lá. Capítulo 19. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? E Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Agora sobre as crianças. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orassem por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas e não a impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, se lhes assemelham. E depois de impor-lhe as mãos, continuou seu caminho. Agora o jovem rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais?
perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância, que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, aí vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade eu vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade eu vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguidos, estareis sentado em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Muito bem, vamos lá, porque tem coisa para a gente entender aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos entender essa história aqui que Jesus deixa a Galileia e vai para a Judéia. Muito bem. No versículo 1 falou assim: após esses discursos, que são os discursos anteriores, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão seguiu e ele curou seus doentes. Como é que Jesus vai para a Judéia além do Jordão? Vamos ver o mapa. Onde que Jesus estava pregando? Onde que Jesus estava? Aqui na Galileia. Olha que beleza. Galileia, Cafarnaum, Nazaré, Caná, toda essa região ali. Aqui tem o Lago de Tiberíades, ou o Mar da Galileia, Lago de Genezaré, tá tudo. Então, a atividade de Jesus até agora foi aqui em cima, na Galileia. Muito bem. Agora Jesus vai deixar a Galileia, mas o Evangelho diz que ele deixa a Galileia além do Jordão. Por que que além do Jordão? Ele atravessa o Jordão para ir para a Judéia. Ele deixa a Galileia atravessando o Jordão para ir para a Judéia. Porque Jesus não vai passar na Samaria. Lembra daquela história de que os samaritanos não gostam dos judeus, os judeus não gostam dos samaritanos, aquela coisa toda? Então, tá aqui. Então, não é que Jesus tinha qualquer coisa contra os samaritanos, pelo contrário, Jesus não tinha nada contra os samaritanos. Jesus até usa os samaritanos como exemplo de misericórdia, usa o samaritano como aquela mulher que ele foi lá pedir água para ela. E Jesus não tem nada a ver com o samaritano. Só que os samaritanos não gostavam muito dos judeus, então eles falaram: gente, é melhor a gente não passar aqui pelos samaritanos, não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó. A gente atravessa o Jordão, vem pela Pérea e entramos aqui em Jericó. Em Jericó. Para quê? Para a gente acessar a Judéia. Judéia, região de Jerusalém, Então, você viu? Então, Jesus deixa a Galileia, atravessa o Jordão, desce pela Pérea e entra por Jericó, na Judéia. Assim, eles evitaram a região da Samaria. Tá bom? Tá entendido? Muito bem. Aí, chegando ali, diz o Evangelho que muita gente seguiu e ele curou muita gente. Aí acontece uma coisinha aqui. Os fariseus, de novo, a turma dos fariseus, o povo chato. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher
por um motivo qualquer. Vamos lá, tá vendo? Por um motivo qualquer? Muito bem. Esta pergunta, você tem que entender isso. Essa pergunta é uma pergunta insidiosa, ou seja, é uma pergunta que é uma armadilha. Insidiosa significa uma pergunta que faz uma armadilha. Insídia em latim é armadilha. É uma pergunta em que você faz uma armadilha para Jesus. E eu vou te explicar por que os fariseus fizeram essa pergunta. Porque isso aqui era um tema que já era de grande discussão entre os rabinos e entre as escolas rabínicas. Isso aqui era uma coisa que não estava muito bem resolvida, né? Já era um grande problema de interpretação dos rabinos. Então, não é uma coisa nova para Jesus, não é uma pergunta nova para o povo. Era um tema polêmico já, em torno do Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Muito bem. Entre os rabinos, entre as escolas rabínicas, já existia uma discussão. Uns pensavam como Jesus, outros pensavam não como Jesus, né? Uns achavam que o homem podia rejeitar a mulher por qualquer motivo. Você viu? A pergunta é essa. Por qualquer motivo. Outros diziam não pode rejeitar a mulher. Então já era uma discussão, já era uma polêmica. E aí eles queriam ver a posição de Jesus. A posição de Jesus em relação a Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Se você estudou a Bíblia comigo, nós já passamos. Vamos dar uma lembrada no Deuteronômio? Se você lembra quando a gente estudou o Deuteronômio, se você estudou comigo, nós passamos esse capítulo. Olha como que o Deuteronômio falava. Capítulo 24, versículo 1. Se um homem, isso é a lei, se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela e vier a odiá-la por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, tá entendendo? Qualquer coisa inconveniente, o homem, ele escreverá uma letra de divórcio, lhe entregará na mão e a despedirá de sua casa. Simples assim. Você está vendo o tamanho da injustiça? Está percebendo o tamanho da injustiça? Então o homem casa com a mulher. Por qualquer coisa, está escrito, por qualquer coisa que ele achar inconveniente. A mulher cortou o cabelo. Não gostei do seu cabelo que você cortou. Isso ficou inconveniente para mim. Vou escrever uma carta de divórcio. Chegou e olhou assim, você tá gorda, sabia? Não gostei de você gorda não. Pode emagrecer. Mas não tem jeito de emagrecer. Então vou fazer uma carta de divórcio e você vai embora. Eu arrumo um outro. Chegou pra mulher e falou assim, sabe que eu tô achando que você tá meio velha? Envelheceu demais, barangou demais. Quer ser mais não. Então, olha a injustiça provocada por uma lei. Olha a injustiça provocada por uma lei. Que história é essa? Que história é essa de você simplesmente, somente o homem tinha esse direito? A mulher, se chegasse, visse o homem fedendo, um homem gordo, um homem careca, um homem sem educação, ela não podia fazer nada. Nada. Mas o homem, segundo Deuteronômio 24, capítulo 24, versículo 1, se ele achasse qualquer coisa inconveniente na sua mulher, ele dispensava ela. Pronto. Vai embora. E ele podia se casar de novo normalmente. Jesus fala, não, meu filho, é isso não. Então Jesus, ele responde justamente em vista desta injustiça. Porque Jesus fala assim, não lestes o que o Criador no começo fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e mãe
se uniram à sua mulher, os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne, portanto, não separe o que Deus uniu. Não, não vai separar. É injusto. É injusto que o homem, de repente, por uma inconveniência, eu não gostei do seu, hoje, sabe, eu levantei, achei que você, sua voz me irrita demais, então vou te dar uma carta de divórcio. Aí o pessoal fala assim, aí eles falaram para Jesus, mas espera aí, por que então tem uma lei que fala que pode fazer isso? Por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher hereditária? Aí Jesus respondeu, isso foi por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração de vocês. Por quê? Deixa eu explicar por quê. Porque se não tivesse dado essa lei, quando o homem não gostasse da mulher, falava, eu não gostei dessa não. O que ele fazia? Já que ele não podia separar, porque lá no início foi escrito que os dois serão uma só carne, ninguém separa que Deus uniu, como existia esse pensamento original, ou seja, original que vem de Deus, né? Aí o que Jesus fala? Moisés teve de fazer uma lei porque vocês tinham um coração muito duro. Vocês acabavam matando a mulher de vocês. Porque se naquela época um homem visse, antes dessa lei de Moisés, ele não gostava da mulher, estava achando a mulher feia, estava achando a mulher velha, estava achando a mulher acabada, o que ele fazia? Já que a lei não podia deixar, não permitia separar, que a lei original não deixava separar, o que ele fazia? Matava a mulher, enterrava a mulher, ninguém ficava sabendo. Para que isso não acontecesse, para que essa dureza do coração dos homens não provocasse um monte de crimes horrorosos contra as mulheres, feminicídio desde aquela época, o que Moisés fez? Fez uma lei dizendo, se você não se agrada da sua mulher por qualquer inconveniência, escreve uma carta de divórcio para ela. Então Moisés fez uma lei pensando no bem da mulher para que ela não fosse morta por aquele homem que não gostasse mais dela. Só que essa lei que Moisés fez para proteger a mulher, para que ela não fosse morta por causa da dureza do coração deles, criou um outro problema. Qual outro problema? Que por qualquer motivo, a mulher era dispensada. E Jesus falou, não. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque Jesus, vem aqui, Jesus está restaurando a dignidade da mulher e do homem lá do começo. Porque os dois deixará o homem a sua casa, a mulher a sua casa, os dois se unirão e serão uma só carne e uma só vida. Jesus diz, foi para isso que Deus pensou, que o homem deixaria a sua casa, a mulher deixaria a sua casa, os dois se uniriam e eles formariam, então, uma só vida, um só coração, uma só alma. Então, Jesus tenta resgatar a dignidade do pensamento original de Deus, tá entendendo? Para que o casamento fosse algo bonito e feliz. Tá entendendo? Era assim desde o início. Moisés permite com uma lei para, de repente, por causa da dureza do coração das pessoas, para mover tanto crime, homem matando mulher. Essa lei que Moisés cria acaba causando uma distorção. As mulheres eram dispensadas por qualquer motivo. E Jesus fala, não está certo isso. Então Jesus busca Jesus busca o resgate da justiça. Não. O homem não pode simplesmente, por qualquer motivo, olhar para a mulher e falar, seu cabelo está feio, eu que te dispenso. Não. Se Deus uniu, não vai separar. Tá bom? No versículo 9, existe aquela questão, que é uma questão teológica, chamada restrição mateana, que nós já estudamos sobre isso quando a gente falou no capítulo 5. Jesus fala assim, ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso. Então, no caso de matrimônio falso, essa questão, no caso de matrimônio falso, é chamado de restrição mateana.
restrição mateana. Nós estudamos, lembra quando nós, no capítulo 5, a gente já falou sobre esse assunto? No capítulo 5 fala sobre a restrição mateana, né? No caso de casamento falso ou casamento ilícito, o casamento que não existiu, o casamento que não houve responsabilidade para que ele existisse, o casamento que não houve consciência plena para que ele existisse, então é chamado restrição mateana. E aí Jesus termina toda essa história, né? Porque os apóstolos falam, mas então vai ser muito difícil. Os apóstolos engraçadinho, né? Bem machista aqui, né? Então não é bom, então nem é bom casar, né? Por quê? Por que não é bom casar? Você não pode despedir a mulher de qualquer jeito, né? Jesus falou, olha, gente, é o seguinte, tem eunucos das pessoas, os eunucos eram aqueles que eram castrados para um serviço, né? Eram castrados, e Jesus usa a palavra, há eunuco que nasce assim desde o ventre da mãe, ou seja, já nascem dessa forma, e são eunucos, ou seja, são pessoas que não são dadas a ter uma mulher, ter uma vida sexual e tal. Tem eunucos que se fazem assim, né? No caso, os eunucos que cuidam de harém, e tem eunucos que se fazem assim pelo reino de Deus. Mas como que pode e tal? Olha, é o seguinte, Jesus fala, quem puder compreender isso, que compreenda. Jesus, né, ele está... Jesus ele restaura a dignidade do casamento, aquilo com todas as coisas, dizendo, o casamento foi para que o homem e a mulher se unissem e se tornassem uma só carne. Essas leis, essas coisas foram por causa da dureza do coração de vocês. Mas vamos voltar ao original, o que é o casamento. E Jesus fala sobre a restrição. A não ser que em caso de casamento falso, ou seja, casamento que nunca existiu, o homem separa da mulher. Que é o que existe até hoje na igreja. Na igreja católica é assim. Tem casamentos que nunca existiram, né? E é o que Mateus está falando. Em caso de casamento falso, né? Tem casamento que nunca existiu, né? Mesmo que tenha sido feito na igreja e tal. Para isso, vai, estuda, faz um processo canônico, dizendo, pelo que eu estou vendo aqui, o seu casamento é declarado nulo, porque nunca existiu. Um casamento, segundo Mateus, um casamento falso, né? Tá bom? Mais uma coisa que, só que, aí, diante desse questionamento dos apóstolos, fala, mas como é que... Jesus falou, olha, gente, é o seguinte, existe um mistério em torno disso. Há pessoas que deixam tudo, deixam mulher, deixam casa, não tem uma vida sexual, não tem uma vida, se fizeram eunucos pelo reino de Deus e dedicam a sua vida, né, às coisas de Deus. Mas isso é um mistério, né? O próprio Jesus, ele declara que isso é incompreensível. E é incompreensível, sem pensar que isso seja um dom de Deus. Ou seja, é um dom de Deus. Quem puder compreender, olha aqui, quem puder compreender, que compreenda. Tem pessoas, e nós fazemos isso. Deixamos casamento, deixamos vida de família, para viver pelo reino. Mas como que pode? Jesus falou, gente, quem puder compreender, compreenda. É um mistério diante de Deus. É um mistério. É um mistério que tem que ser encarado como um dom de Deus. Um dom de Deus. Mas não pode, não é impossível. Não, você tem que encarar isso como um dom de Deus. Jesus. Tá bom? O próximo passo aqui é essa questão das crianças. De novo, Jesus repete aquela história das crianças, que de novo, Jesus fala, disse Jesus, deixai vir a mim essas criancinhas e não os pensais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Jesus de novo, quero tratar com você. Jesus trata aqui a criança como exemplo, não porque ela é inocente, boazinha, ingênua. Não, já te falei que criança não é assim. Criança, às vezes, quando ela quer ser perversa, é perversa sim. Já falei, faz bullying, fala do defeito dos outros, né? Não, então não é por causa disso. Jesus sempre usa a criança como modelo de dependência. Assim como a criança depende completamente dos pais,
e não consegue sobreviver se não tiver o carinho, a proteção, o amor, o calor dos pais, nós somos como crianças nas mãos de Deus. Sem Ele, nós não conseguimos sobreviver. Precisamos do carinho, do amor, do alimento, do acolhimento que vem de Deus. Senão, a gente não sobrevive. Então, a criança sempre é modelo da dependência plena de Deus. Tá bom? Vamos entrar noutra polêmica aqui do jovem rico. Isso, vamos lá. Então, um jovem rico, um jovem aproximou-se de Jesus, né? Ainda não falou que era rei, não. Um jovem aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse Jesus: olha, para ter a vida eterna é fácil. Isso é fácil. O que é? Né? Mas Jesus ainda faz uma questão, sabe? Por que você me pergunta a respeito do que se deve se fazer de bom? Só Deus é bom. Só Deus é bom. E deixa eu só, antes de falar na questão da pergunta, é só lembrar uma coisa. Todo judeu fiel, deixa eu explicar. Todo judeu fiel sabia, isso é próprio da educação do judeu, sabia que não existe nada de bom por si mesmo. O bem só vem de Deus. Isso faz parte da filosofia judaica. Ou seja, nada existe de bom por si mesmo. As coisas não são boas por si mesmas, né? O bem só vem de Deus. Então, por isso que Jesus fala, só Deus é bom. Só Deus é bom, né? As pessoas não são boas por si mesmas. Elas são boas porque Deus é bom nela. As coisas não são boas por si só, por si próprias. Isso é na cabeça, isso é a estrutura do pensamento judaico, né? As coisas não são boas por si mesmas. Só Deus é bom porque todo bem só vem de Deus. As coisas são boas porque Deus as faz ser boas. Tá entendendo o pensamento? Só Deus é bom, né? As coisas não são boas por si próprias. Elas são boas a partir de Deus, que faz com que elas sejam boas. Por isso Jesus diz, só Deus é bom. Ok? Tá. Aí Jesus fala, não, mas vai entrar na vida eterna é fácil. Se queres entrar na vida eterna, só observar os mandamentos. Eles perguntam quais? Jesus vai. Mandamentos. O que é isso, mandamento? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, ama o teu próximo, como te meto. Jesus fala os 10 mandamentos ali para ele. Ué, se você quiser entrar na vida eterna, só cumprir os mandamentos de Deus. Aí o jovenzinho lá falou assim, mas isso eu estou fazendo a vida inteira aí, disse-lhe o jovem. Mas eu tenho observado tudo isso desde a minha infância, que me falta ainda? Aí Jesus falou, não, então tá certo. Se queres ser perfeito, aí sim, aí vende os teus bens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Agora entendi. Aí Jesus falou, então tá bom. Se você quer entrar na vida eterna, se você quer entrar na vida, lá, tudo bem. Cumpra os mandamentos. Aí tá tudo bem. Aí, não, mas eu tô fazendo isso há muito tempo. Aí Jesus, não. Então tá bom. Você quer ser perfeito. Então, para ser perfeito, deixa tudo e me segue. Deixa tudo e me segue. Se queres, respondeu Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Muito bem. Aí Jesus faz uma proposta radical. Vender tudo, largar tudo, deixar tudo, como os apóstolos, e seguir Jesus. Que é isso que os apóstolos fizeram. Largaram família, largaram profissão, largaram o pós. Mateus largou tudo que tinha e foi atrás de Jesus. Vamos entender sobre isso. Os estudiosos, os exegetas e tal, eles dizem que esta perfeição, né, que Jesus propõe a esse jovem, Jesus propõe somente àqueles que estavam mais próximos dele, como os apóstolos. Não é uma proposição para todo mundo. Não é para todo mundo que Jesus propõe. Vai, vende teus bens, dá para os pobres e venha. Não, não é assim não.
Senão não tinha ninguém no mundo com coisa, não. Não é assim. Os estudiosos dizem que esta proposta é uma proposta feita aos mais próximos de Jesus que compõem aquele grupo de apóstolos. Mas para o povão em geral, não é isso que Jesus propõe. Vender tudo, largar o pai, a mãe, os irmãos, aquela coisa toda e vir. Não. Essa é uma proposta feita para os mais próximos. Quando Jesus fez essa proposta mais radical de deixar tudo e vir com ele, o jovem deu uma recuada. O jovem deu uma recuada. Ouvindo isso, essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Muito bem. Jesus fez uma proposta, o jovem não falou, não é para mim, né? Não é para mim. Ele vai para vida, ele vai entrar na vida eterna, ele vai para o céu, aquela coisa toda e tal, né? Não tem problema, né? Ele vai entrar na vida eterna, mesmo que ele tenha bens, mesmo que ele tenha riqueza e tal, né? Mas esta proposta mais radical de estar junto com Jesus como os outros apóstolos, aí ele não aceitou. Mas isso não desqualifica esse moço. Porque eu quero entender que você entenda uma coisa. Jesus então disse então aos seus discípulos, em verdade eu vou ser claro, é difícil para o rico entrar no reino dos céus. Mas peraí, vamos entender uma coisa. Aqui, gente, Jesus não faz do despojamento uma regra para todo mundo não, viu? Não. Jesus não faz do despojamento largar dinheiro, largar casa, largar bens, largar família, para você entrar na vida eterna, não. Para entrar, Jesus explicou, para entrar na vida eterna, o que eu faço? Cumpro os mandamentos. Ah, mas aí ele falou, mas eu quero ser perfeito, perfeito. Aí Jesus falou, você quer ser perfeito? Então você deve ficar comigo. Mas para ficar comigo, larga tudo, vende os bens e vem ficar comigo. É uma proposta que Jesus faz para aqueles que estão mais próximos dele, não para todo mundo. Então vamos entender, Jesus não faz do despojamento, largar pai, mãe, família, dinheiro, posse, para uma regra para entrar na vida eterna. Não. Basta ver aqui, Jesus amou e chamou homens ricos sem exigir nada que eles, sem exigir que eles abandonassem suas posses. Pode ler no Evangelho, Jesus tinha amizade com muitas pessoas ricas, e nunca exigiu que ele abandonasse as suas posses. Nunca exigiu. Né? Jesus não faz do despojamento, largar tudo, como uma regra para entrar na vida eterna. Não. Entrar na vida eterna cumpre os mandamentos. Jesus faz essa proposta de largar tudo, deixar riqueza, para os mais próximos como os apóstolos. Ok? Aí vem o danado do buraco da agulha, que é muito interessante. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Oh, meu Deus do céu! Aí até os apóstolos ficaram, meu Deus, então quem poderá salvar-se? Né? Aí eles Jesus, quem poderá salvar-se? Então, essas palavras, seus discípulos pasmados, então quem poderá salvar? Jesus olhou para eles e disse, ao homem isso é impossível, mas para Deus tudo é impossível. Aí eu gosto demais desse negócio do buraco da agulha, deixa eu explicar para você. Acho muito interessante esse buracão. Porque as pessoas fazem um malabarismo para entender esse buraco da agulha. Tem gente que inventa umas histórias mais malucas do mundo. Tem gente que fala que buraco da agulha é uma porta baixinha que tem lá nas muralhas de Jerusalém. Mentira, não existe nada disso. Tem nada disso. Essa história de guia de Jerusalém. Não tem nada disso. Buraco da agulha é uma porta que para passar camelo e tal. Mentira. O buraco da água, agulha, o camelo é uma linha feita com o pelo do camelo. Mentira, não tem nada disso. Vou explicar para você o que é camelo e o que é agulha. Camelo, para aqui na Bíblia, para Jesus, camelo, sabe o que significa camelo? Camelo significa camelo. É isso mesmo, camelo. Camelão, grandão. É isso que significa, camelo é camelo. Sabe o que significa agulha? Aqui para Jesus? Agulha significa agulha. Isso mesmo, agulha. Uma agulhinha pequenininha.
onde você passa ali. Camelo é camelo, agulha é agulha. Muito bem. Tem jeito de um camelo passar pelo buraco de uma agulha? Tem. Claro que tem. Pega um camelo bem grande, corta ele bem pequenininho, pica ele. Os pedacinhos do buraco, do tamanho de um buraco de uma agulha, e passa todos os pedacinhos do camelo pelo buraco de uma agulha. Sabe qual que é a resposta para que a gente possa entrar no reino dos céus? É dividir, gente. É partilhar. É compartilhar. É isso mesmo. Camelo compartilhado. Bens, riquezas não são feitas para ser guardadas como se a gente assentasse sobre elas e dissesse é meu e pronto. Bens, dons, talentos, dinheiro é para ser compartilhado, para fazer o bem para as pessoas, para fazer o bem para você, para fazer o bem para sua família, para fazer bem para os amigos. Então, como é que se faz para um camelo passar no buraco de uma agulha? Compartilhe o camelo em pedacinhos pequenos e passa pelo buraco da agulha. Como que faz para gente, um rico, entrar no reino dos céus? Quando ele tem largueza de coração para compartilhar de tudo aquilo que ele tem, com desprendimento e com amor. É assim que se passa um camelo no buraco de uma agulha. E para terminar este evangelho, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que Jesus coloca aqui, o Pedro toma a palavra de, mas Senhor, Pedro então tomando a palavra diz, eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então de nós? E Jesus fala, não, vocês, verdade, no dia da renovação do mundo, a renovação do mundo é do juízo, né? Quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguidos, os mais perto, né, os 12, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus promete aos 12, né, que eles estarão ali, junto de Jesus, ali no juízo final. Ou seja, aqueles que estavam próximos de Jesus terão tudo aquilo que Jesus, né, tem reservado para aqueles mais próximos dele. Inclusive, né, presenciarem, estarem ao lado de Jesus no dia do julgamento. Então é muito bonito, né? Tudo isso sabe quando a gente entende o evangelho se torna uma coisa doce, leve, tranquila? É isso que Jesus quer pra gente, é isso que Jesus quer para você. Et cruci in Domine, fugit partis adversa, vite telete tribiuda radix David. Aleluia.